Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok? Tá sim. Dá para ouvir bacana. Tá, qualquer coisa vocês avisem então no chat aí. Então vamos lá. Então a gente vai ver via glicolítica, fermentação e via das pentose fosfato. Esse assunto está no capítulo 14, né, que envolve glicólise, gliconeogênese e via das pentose fosfato. Então vamos direto aqui. Então, primeira coisa, glicose. Glicose, vocês vão ter que diferenciar isso do termo glicólise. Lise, lembra a palavra? Lise quer dizer quebra. Então, glicólise vai ser a quebra da glicose, né? Então, vocês vão ver nesses slides aí uma mistura de fotografias do livro do Lenig com o livro de Fisiologia Vegetal do Theis Zeiger. Mas não se preocupe que o assunto do livro do Lenig aí vai dar conta tranquilamente. Então, a gente vai ter que analisar agora processo respiratório. Se a gente já passou da fase de estudar as estruturas e propriedade química das macromoléculas, agora a gente vai entrar na parte de metabolismo, né? Então, a primeira coisa mais básica e fundamental é analisar o processo respiratório celular. Isso aqui vai ser 99% a mesma coisa em plantas e animais, tá? Então, a diferença é mínima. E aqui na bioquímica eu tento abordar de forma mais fácil possível, mas a gente vai ver aí. Então, glicose é o principal combustível da maioria dos organismos e ocupa a posição central no metabolismo de plantas, animais e micro-organismos, tá? Então, a oxidação completa, né, da glicose, que é um carboidrato, até CO2 e água, vai gerar uma energia livre, ó, ΔG, energia livre de Gibbs, de menos 2.840 kJ por mol de glicose, né? Então, esse ΔG aqui, ele está relacionado desde o início no citosol, na via glicolítica, que a gente vai analisar, até o final do ciclo de Krebs, que é a oxidação completa de CO2 e água, né, desse carboidrato. Então, claro que dentro desse processo todo tem inúmeras reações que a gente vai ver uma por uma, né? Como que vai proceder isso aí. E aí a gente tem que pensar, primeira coisa, a glicose em célula vegetal, da onde sai a glicose, né? Então, se você está falando em oxidação de reserva, né, oxidação de um carboidrato, quer dizer que esse carboidrato foi armazenado como fonte de energia no organismo que estiver usando ele, né? No caso do vegetal, a gente tem o amido, vamos relembrar lá na estrutura do amido, que o amido era constituído de uma série de moléculas de glicose unidas uma na outra. Então, o amido é glicose pura, da mesma forma que o glicogênio dos animais, que é a nossa reserva, é glicose pura. Então, pura glicose, tá? Então, tanto para animal como vegetal, você vai ter uma reserva de carboidrato armazenada no organismo, tá? Então, aqui a gente vai abordar de forma geral. Então, tanto o animal como o vegetal vai armazenar amido. Vegetal é o amido, animal o glicogênio, então vai armazenar carboidrato, tá? Então esse carboidrato vai ser usado no processo respiratório, né? Já que vegetal a gente sabia que a principal fonte de energia do vegetal é carboidrato, porque ele produz na fotossíntese. Nos animais a gente tem o amido, o carboidrato, no caso o glicogênio, mais a proteína e os lipídios, no caso gordura, né? Então, quando as demandas energéticas aumentam, né, a glicose pode ser liberada dos polímeros, né, do amido ou do glicogênio, e empregada para produzir ATP. Né? Mas a gente vai ver que não vai ser só ATP. O processo respiratório ele vai gerar uma série de moléculas. Né? E só lembrando a todos aí que a aula vai ficar gravada no Skype, tá? Então vocês vão poder ter acesso a isso aí tudo depois.
que eu estou vendo vocês fazendo os print aí das fotos, pode fazer, não tem problema não, mas vai ficar gravado o vídeo, então eu acho que não vai ter tanta necessidade das fotos, né? Vocês estão tirando do slide aí, mas fiquem à vontade. Então, olha só, aqui você tem um resumo do que pode acontecer. Pode tirar, não tem problema não, Pamela. Pode ficar à vontade de tirar foto aí, não esquenta não. Só estou falando que vai facilitar para vocês, vai ficar o vídeo gravado, então acho que não vai precisar. Mas a aula é liberada, não tem esquenta, não tem problema não. Isso aí é de conteúdo aberto para todo mundo. Não me preocupa isso não. Podem fazer o que vocês quiserem. Então, a glicose, ó, aqui tem um resumo do que a gente vai ver, tá? Então, você tem aqui a primeira setinha aqui em cima à direita no alto, ó, a glicose tá sendo direcionada aqui, ó, à direita em cima, como armazenamento, ó. Então, tá aqui, ó, glicogênio, amido, sacarose. Então, a glicose ela pode ser encaminhada, vai depender do metabolismo celular. Ela pode ser encaminhada, se for animal, formar glicogênio, se for vegetal, formar amido ou formar sacarose. Colocar no floema e translocar. Nos animais, a gente vai ter essa glicose alta no sangue, que chega até ser um problema, né? Os picos de glicemia, dependendo da alimentação e do metabolismo da pessoa, o nível de glicose no sangue pode ficar muito alto após as refeições, né? Mas é o sangue que leva a glicose até as células para ela entrar e começar o processo respiratório. Ou ela pode também ir aqui, para o lado esquerdo, no alto, ó, à esquerda em cima, tá lá, ó, matriz extracelular, e parede celular e polissacarídeos. Então, aqui nós temos a opção à direita no alto é reserva energética, glicogênio e amido, e à esquerda em cima, estrutura, porque se eu estou falando de matriz extracelular, parede celular e polissacarídeos, é estrutura, né? Síntese e estrutura e polímeros estruturais, tá? E ainda embaixo, agora embaixo à esquerda, aqui em ribose 5-fosfato, né, a gente tem o desvio da glicose para a via das pentose fosfato, que a gente vai ver também. Tá? Deixa eu só arrumar um negócio. Então você tem o desvio da glicose para a via das pentose fosfato, que a gente vai ver que tem muito a ver com o RNA e DNA, síntese de pentoses para a formação de nucleotídeos, do DNA e do RNA. E à direita, na parte de baixo, o piruvato, que é onde a gente vai entrar, ó, via glicolítica, oxidação via glicólise, formação de piruvato. Então, nós vamos mostrar a participação da glicose na via glicolítica, formando piruvato, e na formação de ribose 5-fosfato, que é a via das pentose fosfato, tá? Então, a gente vai ver essas duas opções aí de rotas metabólicas para a glicose. Então, vamos ver. Então, vamos lá. Primeiro, falando de respiração como uma forma geral. Lembra que na aula passada a gente falou de oxidação e redução, e eu falei para vocês que a gente ia ver muita transferência de elétron dentro do processo respiratório. Então, a gente tem aqui, ó, respiração, processo de oxirredução. Então, oxirredução Professor, vai ter gente... Oi. o senhor tá passando o slide? É porque a minha tela tá toda preta. Ai, meu Deus, o que eu mexi? Estou passando sim. É porque não tá mostrando. Estou no Eu vou sair slide aqui e vou entrar de novo. Tá, no meu celular aqui tá carregando, normal. Eu botei no celular para me acompanhar também, para ver. Tá. Carregou aí? Deve ser a internet aí que tá lenta, aí vai demorar aí. Mas não preocupe não que tá na gravação. Mas vão me relatando os problemas que acontecer aí. Não tem problema não. Então, olha só.
Tá vendo essa lista de moléculas que estão listadas à direita aí, ó? Sacarose, hexose fosfato, triose fosfato, amido, lipídio, ácido orgânico, proteína, frutano. Tudo isso aí são moléculas, né, que têm carbono na estrutura, né? Então, lembra lá da aula de bioenergética que a gente tinha as moléculas que eram substratos ricos em energia, reduzidos, substratos orgânicos reduzidos. Então, aí, claro que está listado todas as opções, né, de carboidrato, lipídio e proteínas, ó. Então, ele está dando como todas as opções de fontes de carboidrato que vão alimentar o processo respiratório, independente da via. Claro que se a gente pensar em vegetal, a gente vai pensar em carboidrato, tá? A gente não vai pensar muito em proteína como fonte de respiração, tá? Gordura, lipídio, a gente vai ver isso só em semente. Quando a semente é colocada para germinar, ela vai consumir a proteína, o carboidrato e a gordura que está no endosperma dela para gerar a raiz e parte aérea. Mas se eu pensar na folha de uma planta, ela não vai oxidar gordura nem proteína para fazer ATP, não. Ela vai oxidar carboidrato. Agora, animais não, vai ter acesso a proteína, carboidrato, lipídio normalmente. Por isso que essa coluna à direita aí está listando todas as opções que alimentam o processo respiratório com substratos reduzidos. O termo reduzido vem de quê? Porque são moléculas que têm energia, elétrons nos seus carbonos para serem doados durante as etapas de oxidação e redução da via respiratória. Então, vocês notem que a setinha aí, ó, depois de substrato orgânico reduzido, ela forma energia na forma de ATP e intermediários biosintéticos, que eu chamei de azulzinho aí, ó, esqueletos de carbono. Então, fica claro na cabeça de vocês, respiração não é feita só para produzir ATP, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês. Respiração não é só para produzir ATP. Os intermediários de carbono, os esqueletos de carbono são importantíssimos. Importantíssimos, porque a célula vai usar de oxidar a molécula toda a CO2 e água, ela vai usar os carbonos desse substrato orgânico reduzido, seja a sacarose, a hexose, a triose, seja lá o que for, para produzir, olha o que está embaixo aí, produzir lipídio, aminoácido, hormônio, metabólitos secundários, pigmentos e por aí vai. Uma série de moléculas podem ser produzidas com os carbonos que vêm da respiração. Então, fala mais uma vez, de ATP. Os intermediários de carbono são extremamente relevantes nessa história aí e importantíssimos. A gente vai chegar a comentar sobre isso aí mais para frente. Outra figura bem geral agora, deixa eu carregar aí, que é do livro do Teis, de Fisiologia Vegetal. Carregou agora aqui no meu celular. Então, olha só. Vocês têm aqui uma figura do livro de Fisiologia, que eu coloquei porque ela dá uma ideia para a gente chamar atenção para o vegetal e eu poder diferenciar de animal aqui. Pensa comigo, ó. A planta faz fotossíntese, pega o CO2 da atmosfera, produz carboidrato, as trioses lá na fotossíntese, na folha. E dentro desses carboidratos que são produzidos, nós temos as trioses, né, que são 3 carbonos, junta com outra triose e formam uma hexose. Qual hexose que eu poderia ter? Uma glicose ou uma frutose. Se eu juntar uma glicose e uma frutose, gente, o que eu formo? Uma sacarose. Olha o que está começando aqui na via glicolítica, que está mostrando nessa figura aí, ó. Vê se vocês encontram aí, né, à esquerda, no alto aí, a palavra sacarose. Então, vocês estão vendo que essas do transporte no floema e de órgãos de armazenamento. Então, essa sacarose pode ter vindo ou pode ser de um órgão de armazenamento que vai realizar o processo respiratório. Então, a gente tem que ter uma imagem na cabeça, ó, da onde está vindo essa sacarose. Se eu tiver, vamos situar aqui, ó, se eu tiver numa célula da folha, uma célula do mesófilo da folha de uma planta, essa sacarose veio de onde? Da fotossíntese que ocorreu na folha.
Agora, se eu tiver numa célula da raiz que não faz fotossíntese, como que essa sacarose vai chegar lá na raiz? Pelo floema. A folha faz a fotossíntese, produz os carboidratos e manda pelo floema lá para a célula da raiz. Então, a gente consegue imaginar qualquer local da planta, essa sacarose estando disponível para começar o processo. Então, aqui a gente tem o citosol e todo o processo respiratório aí, nessa figura aí. Então, o que eu tenho aqui dentro desse quadradinho aqui, ó, a partir de sacarose, ó? Eu tenho a sacarose. Gente, desliga o áudio aí, fazendo favor. Sacarose. A sacarose é formada de glicose e frutose. Então, a sacarose, aqui, ela vai ser quebrada numa hexose-fosfato, ó. Hexose-fosfato aqui é o quê? Glicose mais frutose. Essa hexose-fosfato vai ser quebrada em trioses. Então, gliceraldeído de hidroxiacetona fosfato, que seria essa triose fosfatada aqui. Essa triose fosfatada vai ser convertida em ácidos orgânicos. Um deles é o piruvato. Nós temos fosfenolpiruvato, por aí vai. Então, essa via glicolítica vai ocorrer no citosol para degradar o carboidrato até piruvato, tá? Isso aqui é para a planta. Agora, se eu estivesse falando de animal, célula animal, a via glicolítica começaria com glicose, tá? Por quê? Nossas veias, né? O sistema, ele transporta glicose. Então, em animais, a glicose é transportada no sangue até os tecidos, até os músculos, e dali entra na célula, como glicose já. Então, seria aqui já em hexose-fosfato, ó, glicose. Só que a planta não transporta glicose no floema, porque é um açúcar redutor. Eu preciso transportar um açúcar não redutor. Qual que é? Sacarose. Então, a planta transloca a sacarose. Por isso que a via glicolítica da planta, você vai começar com sacarose, mas automaticamente ela vai ser quebrada em glicose e frutose. E a partir do momento que quebrou em glicose e frutose, o processo é o mesmo em animal e vegetal. 99% igual. É um pouquinho de diferença. Mas eu só estou focando nisso para vocês se situarem na diferença do começo. Uma coisa é eu pensar em animal que transloca glicose no sangue. A outra é vegetal que transloca sacarose no floema. Não transloca glicose nem frutose, que são açúcar redutor, reativo. Não vai pelo floema. Tem que ser sacarose. Tá? Então, note que a partir do momento que ocorre a formação do ácido orgânico lá embaixo, que é o piruvato, ainda dessa via glicolítica, esse piruvato, se vocês acompanhar a setinha aí, ó, ele está sendo encaminhado para dentro da mitocôndria. Tem uma setinha aí encaminhando para dentro da mitocôndria. Então, nós vamos ver aí, a partir daí, vai ser o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, né? Porque a via glicolítica não consegue extrair todos os elétrons e energia que tem nos carboidratos. Eu preciso completar esse processo dentro da mitocôndria, com o ciclo de Krebs. E aí, dentro da via glicolítica, aqui no citosol, tem uma setinha aí que está mostrando a formação de ATP. Aqui, ó, depois de ácido orgânico forma ATP. Ó, tem a formação de ATP aí. E tem outra setinha à direita que vai mostrar a formação de NADH. Tem uma setinha à direita aí que vai formar NADH. Então, a via glicolítica vai produzir NADH e ATP. Nós vamos falar deles depois, né? Esse NADH pode ser consumido aí no citosol ou ele pode levar o elétron dele para a mitocôndria, como está mostrando aí, ó, entregando o elétron para a mitocôndria, né? Beleza. Então, se a gente voltar cá no começo, né, quando a sacarose é quebrada em hexose-fosfato, que pode ser a glicose, lá no início, notem que tem um quadradinho azul à esquerda escrito pentose fosfato, ó, via das pentose fosfato. Note, então, que a hexose fosfatada é desviada da via glicolítica para a via das pentose fosfato. E essa via das pentose fosfato, vocês estão vendo aí, ó, produzindo CO2 e NADPH. Então, nós temos uma coisa diferente aí já.
Via das pentose fosfato produz NADPH. Via glicolítica produz NADH. Então, são duas vias que ocorrem no citosol, só que uma forma NADPH, a outra NADH. Os dois, né, a gente já viu, nucleotídeos reduzidos, contendo elétrons, para serem utilizados pelas enzimas nas reações de síntese que vão ocorrer aí no citosol. Ou levar esse elétron lá para a mitocôndria, né? O elétron está com NADPH aí. Então, a pentose a gente vai ver depois, né, como que ela trabalha aí auxiliando os nucleotídeos do DNA e do RNA. Agora, olhem à direita está escrito assim, ó, tem um quadrado maior escrito plastídio em cima dele, ó. O título desse quadrado maior aí é plastídio, né? Então, é a outra coisa que eu trouxe essa figura do livro de Fisiologia Vegetal, porque se você pegar o livro do Lenig, ele não estava falando de plastídio lá, não. Porque aqui nós estamos falando de vegetal, ó. Eu estou falando plastídio, o que, que eu estou querendo dizer com esse plastídio aí? Pode ser um cloroplasto. Então, nós vamos relacionar a fotossíntese com a respiração aqui agora. Plastídio, cloroplasto. Se eu estiver falando de folha, parte aérea. Se eu estiver falando de uma célula da raiz, esse plastídio pode ser um amiloplasto. Então, lá na célula, na raiz da mandioca, eu tenho amiloplastos que armazenam o amido, né? Na parte aérea das plantas, tecido fotossintetizante, eu tenho cloroplasto, que armazena amido durante o dia pelo processo fotossintético. Então, vocês estão vendo aí dentro que está escrito, ó, fotossíntese, né? Produzindo triose fosfatada, que produz hexose, que armazena em amido. E essa mesma fotossíntese pode mandar essa triose. Note que a triose tem uma setinha que sai para a esquerda, para a via glicolítica, e da hexose fosfato também tem uma setinha que sai para a esquerda para a via glicolítica. Ou seja, o cloroplasto pode doar triose ou hexose fosfatada para a via glicolítica. Ou aquele amiloplasto que armazena pode degradar esse amido e formar trioses para a via glicolítica. O que eu quero dizer com isso, gente? Tanto de dia com a fotossíntese, como que é armazenado durante a noite, a planta consegue alimentar a via glicolítica no citosol o tempo todo. Ela consegue fornecer carbono para a via glicolítica de dia e de noite. Claro, uma planta em condições normais, não estressada. Então, a via glicolítica, lembra, respiração, nós estamos falando de respiração. A respiração não para, ela ocorre 24 horas, tanto em planta como em animais, tá? Então, você tem que ter combustível, alguém tem que mandar carbono para essa via glicolítica aí o tempo todo. Então, por isso que eu relacionei fotossíntese com a raiz que armazena o amido aí. Então, você tem fonte de carbono de dia e de noite para esse processo respiratório. Nós, seres humanos, nós vamos estar disponibilizando, os animais, de forma geral, carbono para a via glicolítica das nossas reservas, né? Do glicogênio, da gordura, da proteína, do que a gente comer durante a noite, né? Então, por aí vai. Para aqueles que acordam de madrugada, para abrir geladeira, e por aí vai. Então, é importante vocês terem isso na cabeça, tá? Da onde sai os carbonos que alimentam o processo respiratório, tá? Durante o dia, durante a noite, em animal, em vegetal, para não ficar alienado olhando uma rota metabólica sem ver o todo, sem analisar o todo, a planta, o metabolismo, da onde está vendo isso, está vindo isso, tá? Para não ficar voado aí na história sem saber da onde que está surgindo esses carbonos, de onde que estão surgindo. Então, aí dentro do plastídio, continuando, está escrito um quadradinho azul também de via das pentose fosfato. Então, a pentose fosfato, ela ocorre no citosol e dentro dos plastídios, tá? Formando NADPH. Lembrando que a fotossíntese também produz NADPH dentro do cloroplasto lá. Então, esse NADPH aí está falando da via das pentose fosfato, mas a fotossíntese também produz. Beleza. Vamos para a mitocôndria, então.
Então, chegando na mitocôndria, esse ácido orgânico aí, ó, que está no final da via glicolítica, né, ele foi encaminhado para a mitocôndria, né, e aí ele vai ser descarboxilado para formar acetil-CoA e ingressar no ciclo de Krebs, né. Então, note que o ciclo de Krebs tem as setinhas aí, mostrando a saída de CO2 e mostrando a formação em amarelinho aí, ó, de NADH e FADH2, ó. Então, a gente vai analisar essas reações que formam NADH e FADH2 na próxima aula, que a gente vai entrar em ciclo de Krebs, tá? Então, a ideia aqui, desde a via glicolítica até o ciclo de Krebs, é retirar elétrons dos carbonos, né? E armazenar no NADH e no FADH2, né? E no NADPH, lá da pentose fosfato. Então, a respiração está funcionando para retirar elétron das reservas, né? Aí, carboidrato, no caso. Então, a partir do momento que o ciclo de Krebs conseguiu extrair esses elétrons e armazenar no NADH e no FADH2, estes agora podem entregar seus elétrons, né, na cadeia de transporte que está lá na membrana interna da mitocôndria, para a gente analisar o que está escrito nesse quadradinho azul dentro da mitocôndria aí, ó, fosforilação oxidativa, que forma ATP. Então, fosforilar é o que? Produziu ATP, né? Oxidativa, porque está oxidando carboidrato, está oxidando uma reserva, um combustível, tá? Então, esse slide aqui dá uma geral para a gente ver tudo que a gente vai analisar no processo respiratório dessas 3 aulas que a gente vai ter. Claro que a gente vai detalhar cada um mais agora, mas vocês têm agora uma ideia na cabeça de vocês do que vai ser visto aí nesse processo respiratório, tá? Qualquer coisa vocês me interrompam, viu? Então vamos lá. Agora, deixa eu carregar aí. Beleza, ó. No slide 8 agora a gente tem as etapas da via glicolítica, né? Então note que tem uma parte em cima, né, que está mais em azul, e uma parte de baixo que está mais em marrom, vermelho, sei lá o que é isso. Então a parte de cima a gente fala fase 1, preparatória. São 5 etapas na fase preparatória e 5 etapas na fase de compressão, que é a fase 2, né? Então pode olhar aí que desde a glicose, lá em cima, tem um númerozinho aí, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, até 10. São 10 reações da via glicolítica a partir da glicose. Essa figura é do livro do Lênin, então, né, célula animal começa a via glicolítica com glicose. Célula vegetal vai começar, né, a partir da sacarose, quebrando em glicose e frutose. Mas, à direita, vocês veem aí a estrutura de cada molécula dessa. Você tem a reação, né, à esquerda, e à direita você tem a estrutura molecular. Tá? Então, note que aí eu tenho glicose. A molécula da glicose, 6 carbono, uma hexose, e essa molécula vai ser fosforilada. Está tendo consumo de ATP, primeira reação aí consome ATP. Então, olha o que é produzido: glicose 6-fosfato. Ou seja, pode olhar na molécula do lado aí, ó, na estrutura molecular da glicose, que ela ganhou um fósforo no carbono 6. Pode olhar aí que vocês vão ver o fósforo no carbono 6. Tá? Então, glicose 6-fosfato é porque entrou fósforo no carbono 6, dessa molécula aí. Tá? Quem que faz isso? Uma sinase. Esse número 1 aí, essa bolinha com o número 1 aí na reação, é porque é uma exocinase, né? Então, a glicose foi fosforilada. Então, e é um detalhe aqui que o processo da via glicolítica, ele consome ATP para depois produzir no final. Então, você tem investimento, preparo. Você investe para depois ser compensado, né? Então, a glicose 6-fosfato agora vai para a reação 2, que é uma isomerase, vai ser transformada em frutose. Gente, qual a diferença? Digita para mim aí no chat aí. Qual a diferença de glicose para frutose? O que você diria para alguém se te perguntasse? Qual a diferença da glicose para frutose?
Vou até botar aqui, ó, no chat agora. Alguém consegue falar ou digitar? Não. A diferença da glicose para a frutose? Não. Os dois são hexose, os dois têm 6 carbonos. O grupo cetona. Muito bem, Jaime. O grupo cetona, o Emerson, a Nandra, a cetona e aldeído. É isso aí. É essa a resposta que eu queria. Cetona e aldeído. Essas coisinhas que vocês vão ter que ir na cabeça de vocês. Ó. Claro, o pessoal muito bom. Sítio, né? Carente. Então, beleza. Para me transformar, então, glicose, o que vai ter que ocorrer? Essa isomerase, número 2, vai ter que transformar o aldeído da glicose em cetona da frutose. Então, você... Fecha o áudio aí, gente, fazendo favor. Então, o aldeído... Matado por 106 quilos. 106 quilos. Mayara, fecha o áudio aí, fazendo favor. Eu já fechei. Então, a glicose vai ser transformada em frutose. Como? Isomerizando o aldeído da glicose para cetona na frutose. Né? Agora, a enzima número 3, quem que é? Fosfofrutossinase, ó. Sinase gasta ATP, ó. Então, a frutose 6-fosfato vai ganhar mais um fósforo no carbono 1 e vai ficar frutose 1,6. Então, passa a ser bifosfato. Frutose 1,6 bifosfato, tá? Então, você tem aí, ó, ele marcou de azul e rosa aí a estrutura da frutose 1,6 bifosfato, ó. Tá mostrando um fósforo na parte esquerda e um fósforo na parte direita. Então, tem um fósforo no carbono 1 e um fósforo no carbono 6. Agora, essa frutose 1,6 bifosfato vai sofrer a ação da enzima 4, que é uma aldolase, tá? Ela vai quebrar essa molécula. Por isso que ele colocou uma azulzinha e uma rosa. Porque vai ficar uma triose azul, que é o aldeído, no caso, gliceraldeído 3-fosfato, e uma parte rosa, que é a acetona, de hidroxiacetona fosfato. Tá? Então, notem que eu tenho 6 carbonos do mesmo jeito, são 2 trioses. Então, aquela glicose lá em cima tinha 6 carbonos, agora eu tenho 2 trioses. Continua com 6 carbonos do mesmo jeito. Tá? Não houve descarboxilação aqui. Então, agora o que vai acontecer? Termina a fase preparatória, vai começar a fase de compensação. E aí vocês vão ver que a primeira molécula que está aí na fase de compensação é o gliceraldeído 3-fosfato. E na frente dele tem o número 2. Tem um parênteses aí e um número 2 na frente dele. Isso significa o quê? Tudo que vai ocorrer nessa via é multiplicado por 2. Então, são 2 gliceraldeído 3-fosfato que tem aí, não é um só. Por que tem 2 gliceraldeído 3-fosfato? Porque a enzima número 5, a triose fosfato isomerase, que faz a mesma coisa que aquela enzima número 2 lá em cima fez, a isomerase, ela vai transformar a cetona da dihidroxiacetona em aldeído. Então, ela vai transformar a dihidroxiacetona em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a partir daí, eu vou ter 2 gliceraldeído 3-fosfato. Por isso que tem um parêntese com o número 2 na frente do gliceraldeído 3-fosfato. E aí começa, então, a fase de compensação. Né? Note que agora, a enzima que faz a reação 6 é uma desidrogenase. Ó, esse nome, desidrogenase, a gente falou na aula de enzimas e bioenergética. Desidrogenase.
E olha que ocorre nessa reação 6 aí, a formação de duas moléculas de NADH. Então, essa é a primeira e a única reação de formação de NADH da via glicolítica. É uma fase de conservação de energia, porque está armazenando na forma do NADH. Então, os elétrons que estavam no gliceraldeído, 3-fosfato aí, ó, foi para o NADH. Né? Então, e note também que está entrando 2PI, é fósforo, 2 fósforo. É um fósforo para cada gliceraldeído. Por isso que vai ocorrer a transformação do gliceraldeído 3-fosfato na molécula 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato quer dizer que tem 2 fósforos. Fósforo no carbono 1 e fósforo no carbono 3. Pode olhar aí à direita, na estrutura molecular da molécula aí, ó, que tem um fósforo à esquerda e um fósforo à direita. A desidrogenase aí, a função dela é formar esse NADH aí, ó. Ela vai tirar elétrons do gliceraldeído 3-fosfato. É pela ação dela que vai ocorrer a formação desse NADH. Beleza? Então, como entrou 2PI, 2 fósforo, o gliceraldeído 3-fosfato ganhou um fósforo. E aí ele se transformou em 1,3-bifosfoglicerato. Então, a molécula agora tem 2 fósforos. Isso, gente, já dá para a gente prever que vai ter formação de ATP aí para frente, ó. Tá aí na figura. A molécula está com 2 fósforos. Esse fósforo vai sair. Esses 2 fósforos vão sair. E vão ser as 2 reações de formação de ATP que a gente vai ter pela frente. Ó, note que a reação 7, ó, fosfoglicerato sinase, ó. Sinase. Tem ATP envolvido na história. Isso aí eu chamo de fosforilação em nível de substrato. Porque eu estou tirando o fósforo da molécula do bifosfoglicerato e adicionando ao ADP. Note que tem 2 moléculas de ADP participando da reação. Cada ADP desse vai ganhar um fósforo. E aí vai formar o quê? ATP. Então eu tenho 2 ATP sendo formados aí. Agora, se 1,3-bifosfoglicerato perdeu um fósforo, olha o que sobra. 3-fosfoglicerato. Então, eu tenho 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, ou seja, o fósforo só está no carbono 3, porque o fósforo do carbono 1 saiu para formar esse ATP aí. Agora, esse 3-fosfoglicerato vai ser mutado. Note que o número 8 é uma fosfoglicerato mutase. Mutase, gente, ela só muda a molécula. No caso aí, o fósforo vai mudar o fósforo do carbono 3 para o 2. Por isso que sai de 3-fosfoglicerato e chama-se 2-fosfoglicerato. Ela muda o fósforo do carbono 3 para o carbono 2. É só olhar na estrutura molecular aí do slide que dá para ver. Fósforo no carbono 3, mudando para o carbono 2. E aí, na nona, a enolase vai fazer essa desidratação para formar o fosfoenolpiruvato, que também é chamado de PEP, pela sigla PEP, PEP, fosfoenolpiruvato. Agora vai ocorrer a segunda, a número 10 aí, ó, piruvato sinase. E é outra reação de fosforilação em nível de substrato. Porque eu estou tirando o fósforo do PEP para juntar com ADP e formar ATP. E o piruvato. Note que a estrutura molecular do piruvato que está aí à direita não tem fósforo, é um ácido. Olha o C-O-CO. É um ácido. Ó. C-O-O. É ácido. Ácido orgânico, piruvato. Então, gente, o que aconteceu aqui? Eu comecei com glicose, glicose tem 6 carbonos. E terminei com 2 piruvatos. Cada piruvato tem 3 carbonos. Então, continua os 6 carbonos. Ou seja, a via glicolítica não há descarboxilação, não há saída de carbono.
apenas a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato no final, tá? Então, começou com 6 carbonos na glicose, termina no piruvato com 6 carbonos, 2 moléculas de piruvato, tá? Saldos. Se gastou 2 moléculas de ATP lá na fase preparatória, pode olhar lá em cima que está o gasto de 2 moléculas de ATP. Em compensação, na parte de baixo, que é a fase de compensação, houve a formação de 2 ATPs mais 2 lá embaixo, que dá um total de 4 ATPs, tá? Então, qual é o saldo disso? Gastou 2 lá em cima e produziu 4. Ou seja, tem 2 ATPs de lucro líquido. E não se esqueça das 2 moléculas de NADH que foram formadas na fase de compensação também. Então, a via glicolítica tem um saldo de 2 ATPs e 2 NADHs. E o piruvato que foi formado. O que vai acontecer com esse piruvato agora? Em condições de oxigênio, esse piruvato vai para a mitocôndria. Se não tem oxigênio, o solo está alagado, ou tecido muscular, no nosso caso, muita atividade física, a gente vai encaminhar esse piruvato para as reações de fermentação. Tá? Isso que a gente vai discutir depois. É a situação de ter ou não oxigênio no metabolismo. Então, a via glicolítica ela vai trabalhar a glicose. Isso aí, ó, é muito tranquilo, né? Você vê, está tendo um investimento de 2 ATPs e um saldo, né, de 2, porque produziu 4, gastou 2, produziu 4, sobra 2, mais 2 NADH. Agora, esses 2 NADHs aí vão ser utilizados no citosol, se alguma enzima precisar desses elétrons aí, ou esse NADH vai levar os elétrons lá para a mitocôndria, que é outro assunto mais para frente para a gente ver. Como que vai ocorrer isso aí? Beleza? Pessoal, bota a presença aí para mim, fazendo um favor. Digita no chat aí o nome e a presença. Vou continuar aqui então. Agora eu vou dar uma passada de forma mais rápida em todas essas reações de novo, mas só para a gente falar dos delta Gs, tá? Das variações de energia livre de cada reação dessa. Então vamos lá. A primeira reação da via glicolítica é a fosforilação da glicose para glicose 6-fosfato, igual está aí no slide, né? Uma hexocinase que faz essa reação, né? Então, cinases são enzimas que catalisam a transferência do grupo fosfato do ATP para um aceptor. No caso aqui está sendo a glicose, é o aceptor de fósforo. E notem que o ΔG dessa reação aí é menos 16,7 kJ. Então, baseado na aula de bioenergética que a gente teve, esse ΔG é um ΔG de uma reação espontânea, um ΔG de uma reação exotérmica, né? Negativo, ó, menos 16, tá? Vamos ver a próxima. Tá. Glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. Note que... deixa eu carregar aí. No celular não carregou ainda não. Aí, ó, agora sim. Glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. É aquilo que eu falei da isomerase, ó. A glicose é aldeído, a frutose é acetona. Note que a estrutura do anel da glicose é diferente da frutose, ó. Então, é aquela história do pirano e do furano, lá da aula de carboidrato. E olha o ΔG, 1,7 positivo. Note que em cima do nome fosfoxose isomerase, a setinha ela vai para a direita e para a esquerda. Ou seja, essa reação é reversível, tá? Aí dentro da via glicolítica. E o ΔG dela é de uma reação endotérmica de 1,7 kJ, tá? Então é muito baixo.
Próximo. Tá. Frutose 6-fosfato, deixa carregar. Frutose 6-fosfato, passando para frutose 1,6-bifosfato. Note que tem a entrada do ATP aí nessa história, né? Tem o consumo de ATP. Lá em cima, fosfofrutossinase, ela insere mais um fósforo nessa molécula aí. Então, ela passa a ser 1,6-bifosfato. Pode olhar que tem um fósforo marcado de rosa aí no carbono 1 e tem um fósforo no carbono 6, na estrutura da frutose. Então, você tem 1,6-bifosfato. E o ΔG dela é menos 14. Então, exotérmica, favorável. O que mais? Clivagem, a quebra da frutose em dihidroxiacetona e gliceraldeído, tá? Então, é uma aldolase que vai fazer isso aí, né? E eu vou ter duas trioses. A dihidroxiacetona, que dá para ver o grupo cetona aí no carbono do meio, né? E o gliceraldeído 3-fosfato, que dá para a gente ver a molécula do aldeído aqui na extremidade, né? A molécula aldeído aqui, ó, do gliceraldeído. E o ΔG dessa figura aí, dessa reação, positivo, ó, 23,8. E se vocês forem lá em cima também, no nome aldolase, né, a reação, a setinha vai para os dois lados, direita e esquerda. Ó. Então é reversível essa reação aí. Então vocês estão vendo que eu tenho ΔG positivo e negativo ao longo dessa história aí. Agora, a dihidroxiacetona fosfato vai ser isomerizada por essa triose fosfato isomerase em gliceraldeído. Então é a mesma coisa lá da glicose que transformou em frutose. Agora é uma cetona que transforma em aldeído, a dihidroxiacetona em gliceraldeído. Então uma isomerase vai fazer isso daí, né? Então o ΔG dessa reação aí é 7,5, positivo. E ela tem a setinha para a esquerda e para a direita, reversível, né? Então, mais uma aí. Então, a fase de pagamento, né? Então, vamos para a fase de pagamento. Esse gliceraldeído 3-fosfato vai reagir com fósforo inorgânico, vai ocorrer a reação de conservação de energia, que é a formação do NADH, por essa desidrogenase, gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, né? Então, conserva energia na forma do NADH, e o gliceraldeído 3-fosfato passa a ser 1,3-bifosfoglicerato, porque ele ganhou um fósforo inorgânico aí, né? Então, o ΔG dessa reação aí é 6,3 positivo, né? Primeira reação conservadora de energia. Agora, esse 1,3-bifosfoglicerato, ó, ele vai ter que ser desmembrado. Esse fósforo, um fósforo dele aí vai sair, que é o que está mostrando nessa sequência de reações aí, ó, do 1,3-bifosfoglicerato que está à esquerda até o 3-fosfoglicerato, tá? Então, note o que sai aí. Sai um fósforo que está marcado em vermelho aí na figura. O fósforo que está em vermelho na figura é o que vai sair. Está sendo mostrado aí a reação de hidrólise e o fósforo saindo, né? Então, nessa reação aí vai ocorrer a formação de ATP. Mas o ΔG dela, ó, é menos 49,3. É altamente exotérmico, tá? Vamos ver agora a formação do ATP. Tá aqui, ó. 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato, que está aí na figura. Note que o fósforo está marcado em rosa.
E ao lado tem uma molécula de ADP, ó, adenina, ribose, 2 fósforos, né? Então, esse fósforo que está em rosa, ele vai se juntar com o ADP para formar o ATP. E um 3-bifosfoglicerato vai perder esse fósforo e vai formar 3-fosfoglicerato, que está cá embaixo. 3-fosfoglicerato mais ATP. Olha o ATP aí, ó. Então, essa reação aí, né, é uma reação de fosforilação em nível de substrato. Lá na cadeia de transporte de elétron, na mitocôndria, a gente vai ver que a fosforilação lá, que a ATP sintase faz, ela depende do gradiente de prótons, tá? Então, ela é diferente de eu tirar um fósforo do substrato. Por isso que aqui eu chamo de fosforilação em nível de substrato. Lá na ATP sintase, depende de gradiente de prótons, tá? Por isso que tem um diferencial aí. É igual na fotossíntese também. A ATP sintase produz ATP na etapa fotoquímica com a utilização do gradiente de prótons. Vamos para a próxima agora, que vai ser a mutase, né? Deixa eu carregar aí. Pronto. Então, agora o 3-fosfoglicerato vai mudar o fósforo que está marcado aí, ó, na posição 3, né? Ele vai passar para o carbono 2. Né? Então, passa de 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Só mudou o fósforo de lugar. Né? Reação para a direita e para a esquerda, reversível. A mutase que faz isso aí. E o ΔG da reação positivo, bem baixinho aí, ó, 4,4. Próximo. Beleza. Agora o 2-fosfoglicerato vai se implicar enolase em fosfoenolpiruvato. Então, note que está até marcado em rosa aí, ó, o H e a hidroxila, que vão formar essa água que está saindo aí, ó. Então, 2-fosfoglicerato, ΔG de hidrólise, que está aí de vermelho, de menos 17. Só quando ele perde essa água e se transforma em PEP, fosfenolpiruvato, ele passa a ter um ΔG de hidrólise de menos 61,9. Então, o potencial de transferência de grupo fosforil do PEP é muito maior do que o do 2-fosfoglicerato. Então, em termos energéticos, essa reação é muito interessante de ocorrer. Né? Essa desidratação do 2-fosfoglicerato aí. Beleza. Agora, aí nessa reação, também vai ocorrer a fosforilação em nível de substrato, que é a formação do piruvato. Né? O fosfoenolpiruvato vai doar esse fósforo que está em rosa aí para o ADP, para fazer a segunda fosforilação em nível de substrato. E aí, como o fosfoenolpiruvato vai perder o fósforo, só vai sobrar piruvato. E aí eu vou ter ATP. Lembrando que essa reação aí, ela ocorre duplicada. Então, são 2 piruvatos, 2 moléculas de ATP. Né? Então, aí finaliza a via glicolítica. E o ΔG aí, ó, é de menos 61,9. Menos 61,9 kJ por mol. Né? Então, o piruvato tem um alto potencial energético aí, isotérmico de menos 61,9. Balanço geral, isso aqui. Então, beleza. Agora vamos para a fermentação, então. A gente terminou a via glicolítica, né? Não tem os detalhes, a gente já viu. Agora é pensar da seguinte forma. Tem o oxigênio na célula, lá na raiz, o solo está alagado, ou a atividade muscular foi muito intensa e seu músculo consumiu o oxigênio que tinha. E aí? Agora a gente vai ter um caminho que o metabolismo celular vai ter que tomar. Tá? Então,
em condições aeróbicas, né, condições que tem oxigênio, o melhor caminho, energeticamente falando, para qualquer célula é que o piruvato vá para a mitocôndria, para ser descarboxilado e formar acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Agora, se não tem oxigênio, a gente vai ver isso lá no final, que o oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia de transporte da mitocôndria. Ou seja, todos esses elétrons que a gente está falando aqui, que saem das reservas e vão para o NADH, para o FADH2, para o NADPH, no final eles são entregues para o oxigênio, para formar água, né? Lá no complexo 4 da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, a citocromo oxidase. Então, o oxigênio é necessário para o processo respiratório para a mitocôndria funcionar. Sem oxigênio, a mitocôndria não funciona, porque o transporte de elétrons fica paralisado. Nessas situações, eu tenho quando o solo está alagado, quando as atividades musculares são muito intensas e o oxigênio vai se exaurindo. Mas, tanto a planta como o músculo, ele precisa continuar produzindo energia, ATP. Então, a célula vegetal ou animal vai lançar mão de um mecanismo para continuar produzindo ATP, mesmo que a mitocôndria não esteja operando, mesmo nessas condições. O metabolismo tem que continuar funcionando, tá? Então, vai ser em cima da regeneração do NADH que a gente vai abordar a fermentação agora, tá? Na verdade, a regeneração do NAD oxidado, consumo do reduzido e regeneração do oxidado. Esse NADH e NAD oxidado que está aqui, ó. Então, vamos ver na figura que é mais fácil da gente ver. Deixa eu carregar aí. Então, vamos lá. Ó, note que essa reação aí do gliceraldeído 3-fosfato é a reação chave dessa discussão toda aqui de NADH e NAD oxidado. Preste atenção, gente. O que precisa para essa reação aí ocorrer? O gliceraldeído 3-fosfato, lógico. 2 moléculas de fósforo inorgânico, e 2 moléculas de NAD oxidado, tá aí, ó, NAD+. O que é produzido nessa reação? 1,3-bifosfoglicerato e 2 moléculas de NADH. Então, vamos por partes. Para formar NADH, é necessário que tenha NAD oxidado. Porque esse NAD oxidado vai receber elétrons e prótons e se transformar em NADH reduzido. Ok. Esse NADH, ele tem a função de levar os elétrons, ele pode levar os elétrons para a mitocôndria. Quando o NADH leva o elétron para a mitocôndria, ele volta a ser NAD oxidado. Tá? Então, na situação que a mitocôndria não está funcionando, o NADH não adianta levar elétron para a mitocôndria, porque a mitocôndria não está com a porta fechada. Está sem oxigênio, o solo está alagado. A mitocôndria não recebe elétron de NADH nenhum do citosol. Então, esse NADH, vamos supor que dentro do citosol exista 100 moléculas de NAD. 100 moléculas. Vamos usar número para ficar fácil de entender. Imagine que lá tem um número limitado, 100 moléculas de NAD. Esse NADH está sendo formado, ele tinha que levar o elétron para a mitocôndria. Opa, mas a mitocôndria está com a porta fechada, porque o solo está alagado, ela não está recebendo elétron. Esse NADH começa a ficar acumulado na forma de NADH. Imagine, gente, que eu tenha 50 NADH oxidado e 50 NAD oxidado e 50 NADHs reduzido. Somando os dois dá 100. Vamos supor que esses 50 NAD oxidado recebam prótons e elétrons e se transformem em NADH reduzido. Ou seja, 100 moléculas a 100 que eu falei, que é o limite total da célula, as 100 moléculas se encontram na forma de NADH reduzida. Ou seja, não tem mais nenhum NADH oxidado. Pra vocês entenderem, preste atenção, hein? Tem 100 moléculas aí dentro e as 100 estão na forma de NADH reduzido. Não tem nenhum NAD oxidado mais.
tá? Então, aqui eu tenho um problema. Agora vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Se todos os NAD oxidados se transformarem em NADH reduzido, acabou o NAD+. Entendam isso, hein? Acabou o NAD+. Acabou. Zero. Todos se transformarem em NADH reduzido. Mas eu não disse para vocês que essa reação aí do gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato precisa de NAD oxidado? Tá aí, ó, tá mostrando a reação. Ó, precisa de 2 NAD oxidados para essa reação ocorrer. Mas eu acabei de falar para vocês que todos os NAD oxidados estão na forma reduzida. Acabou os NAD oxidados. E aí, me diga, como é que essa reação vai ocorrer se os NAD oxidados acabaram? Tá todo mundo reduzido, não tem mais NAD+, acabou o NAD+. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa reação não vai ocorrer mais. Se não tiver esse NAD+ aí, ó, o NAD oxidado. Parou, paralisou. É igual um carro. Enquanto tem combustível, ele roda. Acabou o combustível, para. Então, a via glicolítica para. Porque a reação 7, a 8, a 9 e a 10 vai parar. Se a número 6 não ocorrer. Se essa reação aí não ocorrer, as outras aí para frente, tudo fica parado. Então, gente, numa situação de alagamento ou de atividade muscular muito intensa, a tendência é que isso aí ocorra. A mitocôndria para de receber elétron do NADH, aí o NADH não está sendo consumido, né? Não está doando elétron para ninguém, ele vai ficar como NADH. E todos os NAD oxidados que tinha, os NAD+, vão ser convertidos em NADH. E pronto, parou. Não tenho mais NAD+. Como é que a reação vai ocorrer? A mitocôndria continua parada, porque o solo está alagado. E aí eu chamo a atenção para vocês. Vocês estão vendo que na reação 7 forma 2 ATP e na reação 10 forma 2 ATPs? Pensa comigo. Se a mitocôndria está parada, e a mitocôndria é o principal local de produzir ATP. Se a mitocôndria está parada, não produz nenhum ATP na mitocôndria. E a reação 7 está parada, a 10 está parada. Ou seja, minha gente, não tem nenhuma reação produzindo ATP na respiração mais. Parou tudo por causa do NADH, que está tudo na forma reduzida. Galera, eu pedi para vocês botar presença aí já tem uns 10 minutos atrás, hein? Tem nego botando presença aí agora. Toda aula eu tô falando isso com vocês. Então, gente, a planta se depara com a situação: não consigo produzir ATP na mitocôndria e não consigo produzir aqui na via glicolítica, porque a reação número 6 está parada. Aí vem a questão da fermentação, minha gente. Prestem atenção nisso, hein? A única maneira de aparecer, de surgir algum NAD oxidado é se estas moléculas de NADH doarem elétron para alguém e voltarem a ser NAD+. Porque o NADH, ele volta a ser NAD+, quando ele doa o seu elétron para alguém. Ele tem que achar esse alguém. Aí no citosol tem que aparecer alguém para o NADH doar esse elétron. Porque aí o NADH vai voltar a ser NAD+. E o NAD+, não é o que precisa para essa reação ocorrer? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Essa reação 6 só vai ocorrer quando aparecer NAD+. E o NAD+, só vai aparecer quando o NADH doar esse elétron para alguém. Então, aparecendo esse alguém, o NADH vai doar seu elétron, vai voltar a ser NAD+, e aí o NAD+, vai permitir que essa reação 6 ocorra. E aí a 7 vai ocorrer, a 8, a 9 e a 10. Mas a mitocôndria continua parada, porque não tem oxigênio. O problema do oxigênio não foi resolvido. Eu estou tratando do problema do NADH e do NAD oxidado. Beleza. Quem que vai ser o alguém para esse NADH doar o elétron? Vai ser as reações de fermentação, tá? Então, olha o que eu estou falando.
A reação de fermentação vai consumir elétrons do NADH, tá? Consumindo, o NADH vai voltar a ser NAD oxidado e essa reação número 6 vai poder ocorrer e a via glicolítica vai poder ocorrer. Quando chegar na situação aí, está sem oxigênio, então a mitocôndria não está funcionando, e aí, agora eu tenho que ver como é que é essa questão da fermentação. Vamos ver como é que é essa questão da fermentação. Para ver se desenrolar aí do NADH e do NAD oxidado. Deixa eu carregar aí. Aí, eu tenho duas opções. Fermentação lática e alcoólica. Destino do piruvato. Então, o piruvato, se tem oxigênio na célula, o piruvato vai para a mitocôndria. Se não tem oxigênio, o piruvato vai para a fermentação lática ou para a alcoólica, tá? Então, aí é o ponto de divisão dos caminhos que o piruvato vai tomar. Então, tem um próximo slide aí que ele vai resumir. Esse aí, ó, número 33. Note que começa lá com glicose, né? Vai passar as 10 reações da via glicolítica para formar 2 moléculas de piruvato. Se tem oxigênio, a setinha continua para baixo aí, ó. Condições aeróbicas de oxigênio. Então, esse piruvato vai para a mitocôndria, ser descarboxilado, formar acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs e a molécula ser oxidada a 4CO2 e 4 moléculas de água. Isso aí é a melhor opção que tem. Tendo oxigênio, é encaminhar o piruvato para a mitocôndria. Não tendo oxigênio, esse caminho que a gente viu aqui de ciclo de Krebs não funciona, né? É o que eu falei. Sem oxigênio, a mitocôndria está parada. Isso aí não ocorre. Aí o piruvato vai ter que analisar as duas opções, que são as condições anaeróbicas, né? Hipoxia, falta de oxigênio, ausência de oxigênio, né? Então, aí o piruvato vai ter ou a via da fermentação alcoólica, que é a do etanol, que é muito comum em plantas, tanto é que a gente vê a produção de bebidas alcoólicas a partir da fermentação de carboidratos, e a fermentação do lactato, que é do ácido lático, que os animais fazem grande quantidade, quando a gente faz atividade muscular, a gente fica todo dolorido com o músculo no outro dia, né? É o ácido lático aí que foi formado, mas é menos comum em plantas. O mais comum é a fermentação alcoólica. Então, os animais fazem mais a lática e as plantas mais a alcoólica. Então, beleza. Deixa essa daqui para a gente ver. Vamos analisar aqui as reações da fermentação. Esse aí, o slide 35. Eu vou voltar no 34 ali já. Então, analisem aqui, ó. Olhem o piruvato. O piruvato está formado. Final da via glicolítica. Tem oxigênio? Olha a setinha da direita aí que leva o piruvato para a mitocôndria. Beleza, tem oxigênio, o piruvato vai para a mitocôndria. E se não tem oxigênio? Solo alagado, músculo, atividade física intensa. O piruvato não vai para a mitocôndria, porque a mitocôndria está parada sem oxigênio, aceptor de elétrons. Aí o piruvato pode encaminhar para a via do ácido lático, que aí, ó, lactato desidrogenase, desidrogena o piruvato, tá? E forma o lactato, tá? Tem 3 carbonos igual o piruvato, não há descarboxilação aí. Mas o que tem de interessante aí? O mais importante nessa reação é o consumo do NADH. Consumiu o NADH, olha o que forma, NAD+. Não era isso que precisava lá em cima naquela reação? Consumir o NADH para voltar a ter o NAD+. Aí aquela reação 6 ia ocorrer, e a 7, a 8, a 9 e a 10 da via glicolítica. Então, esse é o ponto-chave da fermentação. Consumir os elétrons do NADH para regenerar NAD oxidado e permitir que a via glicolítica continue funcionando. A outra opção de fermentação é a via etanólica. Aí eu preciso da descarboxilação que a piruvato descarboxilase faz. Tirar CO2, está mostrando a saída do CO2 aí, ó. Piruvato tem 3 carbonos, perde 1, fica 2. Então, o acetaldeído tem 2 carbonos. E aí vem a outra enzima, a alcodesidrogenase, ó. Essa enzima é a mais importante, ó, porque ela consome o NADH
e regenera o NAD oxidado. Então, note que qualquer uma das duas fermentações, a lática ou a alcoólica, consome NADH e regenera NAD+. As duas fermentações permitem que aquela reação 6 lá em cima da via glicolítica ocorra, porque elas regeneram o NAD oxidado, NAD+. Então, gente, a fermentação, ela funciona para permitir que a via glicolítica continue operando. Então, vou voltar lá naquele slide da fermentação. Esse aqui, ó, o 31. Deixa eu carregar aí. Aí, ó, slide 31. Então, vamos supor agora que, né, a mitocôndria está sem oxigênio, está tudo parado lá, beleza. O piruvato formado na via glicolítica, ele vai ser encaminhado para a fermentação lática ou para a alcoólica. É o piruvato, que está aí no final da via glicolítica. Ó. Ele vai para a fermentação alcoólica ou a lática. Elas vão consumir NADH. Né? Então, esse NADH aqui da reação 6, que eu falei que tinha 100 moléculas, todo mundo reduzido, NADH, vão começar a ser consumidos. Então, se essas 100 moléculas começam a ser consumidas, começa a regenerar o NAD oxidado aqui, ó, da reação 6, que eu preciso dele. Então, gente, a fermentação, ela trabalha para regenerar o NAD oxidado. Dessa forma, permite que a reação 6, a 7, a 8, a 9 e a 10 ocorra. Então, a fermentação ela vai ficar nesse ciclo. Piruvato, ácido lático ou etanol. Piruvato, ácido lático e etanol. Vai ficar só aí, ó. A mitocôndria continua parada, não tem oxigênio. Então, a fermentação permite que a via glicolítica continue ocorrendo. Olha outra coisa importante. A fermentação permite que a via glicolítica continue funcionando. Com a via glicolítica funcionando, gente, eu tenho aquele saldo de 2 ATPs, porque gasta 2 na primeira fase e forma 4 na segunda etapa. Então, a via glicolítica tem um saldo de 2 ATPs. Ah, Leandro, tudo bem, mas a mitocôndria produziria muito mais ATP do que a via glicolítica, com esse saldozinho de 2. Tudo bem, mas não é melhor produzir 2 do que não produzir nada? É melhor a via glicolítica funcionando, produzindo 2, do que nada. Então, a fermentação funciona para regenerar o NAD oxidado e permitir que a via glicolítica continue operando, tá? Esse é o resumo da história. Agora, vamos diferenciar a fermentação de respiração aeróbica e anaeróbica. Slide 34. Galera, vocês estão acompanhando? Estou conseguindo fazer vocês entenderem esse trem? Sim, senhor. Qualquer coisa, se vocês precisarem, vocês falam que eu repito. Eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço em sala de aula, tentando explicar isso da melhor maneira possível. Então, assim, apesar da gente estar com esse problema da distância e da internet, em nível de explicação, cara, a gente não está tendo muito prejuízo em relação a isso não, sabe? Porque o que eu explico em sala, eu estou explicando aqui. Então, vocês ainda vão ter a vantagem aí dessa aula gravada ainda. Então, vamos lá. E tem gente botando presença aí agora. Meu pai do céu, tem meia hora já. Gente, vamos assistir a aula, galera. Primeira coisa, ó, respiração aeróbica, respiração anaeróbica e fermentação. Gente, vamos entender uma coisa aqui, porque isso faz muita confusão. Respiração com fermentação. Respiração aeróbica. Aeróbica quer dizer que tem oxigênio. Ó. Respiração anaeróbica, porque sem oxigênio. Né? Então, você tem que pensar o quê? Se tem oxigênio, eu vou ter mitocôndria funcionando. A mitocôndria é o aceptor final de elétrons, onde o oxigênio atua na mitocôndria.
Então, a respiração aeróbica, se tem oxigênio, opa, a mitocôndria vai estar funcionando. Então, tem cadeia de transporte de elétron, tudo ocorrendo bonitinho. É a via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétron. Respiração aeróbica, processo respiratório. Normal, de qualquer célula, vegetal e animal. Anaeróbica, respiração anaeróbica é bactéria, tá? Quem faz respiração anaeróbica é bactéria, porque vai fazer um processo respiratório sem oxigênio. Porque se não tem oxigênio, não tem como mitocôndria funcionar. Então isso aí é para qualquer um. Não tem cadeia de transporte de elétron e mitocôndria, não tem nada. Agora, no caso da bactéria, como não tem oxigênio, o aceptor final de elétron vai ser uma molécula inorgânica, como o enxofre e o nitrito. Tá? Então, lá, olha só, aceptor final de elétron, molécula inorgânica, enxofre e nitrato, nitrito aí. Então, são moléculas inorgânicas. Olha o que é a fermentação. Tá? Fermentação, a gente acabou de ver que também não tem oxigênio, porque o solo está alagado, o músculo também está sem oxigênio, atividade intensa, né? Atividade física muito intensa. Então, a fermentação também não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, você tem que pensar logo, opa, não tem mitocôndria funcionando então. Então, como é que vai funcionar esse negócio aí? O aceptor final de elétrons na fermentação é uma molécula orgânica. Eu vou mostrar para vocês que a gente viu ali agora. Eu vou ter lactato e etanol como produto. Perceba isso aqui, ó, aceptor final de elétron, composto orgânico. Na respiração anaeróbica, o aceptor final de elétron é um enxofre ou nitrito, inorgânico. Tá? Aceptor final de elétron inorgânico, aceptor final de elétron orgânico na fermentação. Então, olha aqui, ó, slide 35, que a gente já estudou. Deixa eu carregar aí. O meu está demorando aqui. Agora acho que foi. Olha aí, ó. Quando o piruvato vai se transformar em lactato, o NADH vai passar o elétron para o piruvato. Então, o aceptor final de elétron é o piruvato. O piruvato é uma molécula orgânica que tem carbono. Lá na respiração anaeróbica, o aceptor final de elétron... Na respiração anaeróbica, o aceptor final de elétron é o enxofre ou o nitrato. São moléculas inorgânicas. Na bactéria que faz isso. Na fermentação, então, o aceptor final de elétron, ó, o NADH aqui, vai doar elétron para o piruvato, a molécula orgânica. E na via alcoólica, o acetaldeído recebe o elétron do NADH. O acetaldeído também é orgânico. Então, vou voltar aqui de novo na fermentação. A definição da fermentação dizia que não tem oxigênio, não tem cadeia de transporte de elétron, não tem mitocôndria, nem nada. Mas o aceptor final de elétrons na fermentação é uma molécula orgânica, que é o piruvato e o acetaldeído. O álcool. E aqui, o produto final, lactato ou etanol. Então, essa é a diferença entre respiração aeróbica, anaeróbica e fermentação. Vocês não fazer confusão aí. Então, tá. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, olha aí, ó. Esse resumo aí, ó, da via glicolítica, ó, tá vendo? Ó, glicose produz 2 piruvatos e
A via glicolítica, né, ela forma 2 moléculas de NADH, mas os NADH são consumidos pela própria fermentação. E forma aí, no caso, 2 ácidos láticos. E aquele saldo de 2 ATPs da via glicolítica, que ela gasta 2 e produz 4. Então, tem um saldo de 2. E a fermentação alcoólica agora? A fermentação alcoólica, a gente tem muito em comum no nosso dia a dia aí, principalmente a galera gosta de um álcool, né? Então, quem vai fazer ela? Vegetais, invertebrados, protistas, micro-organismos, como a levedura da fabricação da cerveja, né? Então, o piruvato vai ser convertido anaerobicamente em álcool, né? Em carboidrato em álcool. Então, esse princípio de produção de várias bebidas aí ao redor do mundo. A cachaça produzida da garapa da cana, né? Do caldo da cana, que é o quê? É açúcar, sacarose, carboidrato. Então, você vai colocar aquilo lá para fermentar, vai transformar o carboidrato num álcool. Então, você tem álcool de vários tipos de partes vegetais, né? Tem o vinho de uva, vinho não sei o quê. Tem o álcool a partir do milho, né? Então, tudo que você pensar de carboidrato pode ser fermentado para produzir álcool. Então, essa é a ação básica da produção do álcool. Aqui, né, tem o famoso caxiri aí, né, que é produzido da mandioca. Na verdade, é o que? Está fazendo o amido da mandioca ser convertido em álcool, né, fermentado em álcool, né? Então, é um princípio básico de produção de bebida alcoólica, a partir de carboidrato. Por isso que a gente tem produção artesanal aí, qualquer canto aí, fundo de quintal aí, nego está produzindo álcool, bebida. Então é um processo antigo e muito, muito conhecido, né? E aí a piruvata, agora vamos falar da piruvato descarboxilase. A piruvato descarboxilase, ela está muito relacionada aí, principalmente com a parte de produção de pães, né? E nas leveduras da fabricação de cerveja. Ó. Porque essa enzima, quando ela faz a descarboxilação do piruvato, esse CO2 que sai, ele que é o responsável pela massa do pão crescer, o aumento de volume da massa do pão. Porque a levedura vai estar consumindo o açúcar, né, o carboidrato ali da mistura da massa do pão. Né? Por isso que você coloca o fermentozinho lá, o fermento tem a levedura lá, e ela vai consumir o açúcar, e a piruvato descarboxilase vai fazer essa liberação de CO2 e a massa do pão vai crescer. Né? Só que nós, né, a gente não tem essa enzima. Né? O homem, como está escrito aí, ó, a gente tem a enzima álcool desidrogenase, né, que metaboliza o álcool. Deixa eu só voltar aqui, só para vocês lembrar aqui, a ação da álcool desidrogenase. Deixa carregar aqui. Isso aí é importante para os cachaceiros aí, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, olha só. Voltando à reação da fermentação. Quando o piruvato era descarboxilado pela piruvato descarboxilase, forma o acetaldeído, né, sofre a ação da álcool desidrogenase. Essa reação forma o etanol, que é o álcool. Mas note que ela tem uma setinha para cima e para baixo. Ou seja, nós seres humanos temos essa enzima e ela faz o efeito contrário. Ela não produz álcool, ela metaboliza o álcool para acetaldeído, tá? Então, o pessoal aí que gosta da cana, né, tem uns que tem um aparato enzimático mais bruto, né, mais avantajado para poder metabolizar o álcool em grande quantidade, em grande velocidade. E tem outras pessoas que não têm esse aparato enzimático bem desenvolvido, e aí toma um copinho de cerveja e já fica tonto, né? Então, é essa enzima aí que nós possuímos. E uns melhor que os outros. E aí, no fígado, né? Voltando aqui para o slide 41, no fígado, essa enzima vai trabalhar no nosso corpo, né? Transformando esse etanol aí, ó, né? Catalisando a oxidação do álcool.
para reduzir o NAD, né, o NADH, para formar o NAD oxidado, que é o importante aí para permitir a via glicolítica continuar ocorrendo, né? E essa foto aí, ó, de uma lavoura de milho, né, repentinamente alagada por excesso de chuva, onde essas plantas aí vão se deparar com essa hipoxia do sistema radicular, né, com ausência de oxigênio, e ela vai ficar comprometida de acordo com a duração do tempo que esse alagamento continuar, né? O processo respiratório vai ser comprometido e essa raiz vai ter que lançar mão do processo fermentação, né? Então vamos para a via das pentoses fosfato. Bom, deixa eu ver aqui. Vamos aqui para o slide, para esse slide aqui, que era um dos primeiros lá do começo da aula, que ele mostra um resumo aqui, ó, para a gente se situar na via das pentoses fosfato aqui, ó. Então a pentose ela vai ocorrer no citosol ou dentro do plastídeo, né, dentro do cloroplasto ou de um amiloplasto lá no tecido não fotossintetizante. Então note que para ocorrer a via das pentose, a hexose fosfatada, a glicose, ela tem que ser desviada, tanto dentro do plastídeo, a hexose vai para a via das pentose, como a hexose da via glicolítica aí, ó, vai para a via das pentoses no citosol, tá? Então essa via a gente vai ver os produtos, né, que são formados, um deles já está sendo apresentado aqui, que é o NADPH, tá? Tanto no citosol como dentro do cloroplasto ou no amiloplasto, você vai ter a formação desse NADPH aí. Então, a via da pentose, passando adiante aí, aqui está descrito a via da pentose fosfato, tá? Então, de forma geral aqui, o que eu tenho? Aqui em cima, eu tenho uma molécula da glicose, né? A glicose 6-fosfato. Então, isso está ocorrendo dentro do citosol. Em vez dessa glicose seguir a via glicolítica, né, ela vai entrar na via das pentoses fosfato. Mas a glicose é uma hexose, não é uma pentose. Nós vamos chegar na pentose ainda. Então, a primeira reação aqui, ó, vai ser uma desidrogenase, que vai fazer essa reação aí da glicose 6-fosfato para 6-fosfogluconato. E ocorre a formação do primeiro NADPH, ou seja, retirou elétrons da glicose e passou para o NADP oxidado se transformar em NADPH reduzido. E o 6-fosfogliconato agora vai ser descarboxilado por uma desidrogenase. Note que está saindo um CO2 aí na reação. E aí sim forma a ribulose, que é uma pentose. E é uma cetona. Eu saio da glicose, que é um aldeído, e vou para a ribulose, que é uma cetona. Uma dupla ligação aí, ó. Agora, essa ribulose, ó, acompanha a setinha aqui, que ela vem cá para cima, ó. Tá cá no início, aqui dentro da parte verde, pontilhada em verde. Ribulose 5-fosfato. Essa ribulose pode seguir o caminho da esquerda, que é uma isomerase, uma pentose fosfato isomerase, vai transformar a cetona da ribulose em aldeído da ribose. É a mesma coisa de glicose para frutose, de gliceraldeído para acetona, isomerase. Então, se ela for para isomerase, ela forma uma ribose, que é um aldeído. Se ela for para a direita, que é uma epimerase, o que é um epímero? Açúcar epímero. Note que vai ter a formação da xilulose 5-fosfato. O que é um açúcar epímero? Eu vou comparar a xilulose com a ribulose. Xilulose com a ribulose. A ribulose é a última molécula dentro do pontilhado em vermelho aí, ó. Então vamos comparar. A ribulose é uma cetona? É. A
xilulose é uma acetona? É. Agora vamos olhar a posição das hidroxilas, hein? Da carbonila aí, do C-O. Abaixo do C-O, na xilulose, a hidroxila está aí, ribulose. Abaixo da carbonila, né, que é o C-O, a primeira hidroxila está para a direita. Então, na ribulose está para a direita, lá na xilulose está para a esquerda. E note que a próxima hidroxila, na ribulose, está para a direita, e lá na xilulose também está para a direita. Ou seja, a única diferença da ribulose para a xilulose, já que as duas são pentoses, tem 5 carbonos, é a posição dessa hidroxila, que na ribulose está para a direita, na xilulose está para a esquerda. Então, isso são açúcares epímeros, ou seja, essa enzima pegou a hidroxilose e só mudou ela de posição. E aí eu formo a xilulose. Tá? Então, por isso que é uma enzima epimerase. Gliceraldeído 3-fosfato, depois tem cetoepilose 7-fosfato, frutose 6-fosfato, eritose 4-fosfato. Espera aí. Então vamos ver aqui, ó. Então, vocês, note que nesse 47 aí, celular. Um minuto. Aí no slide 47, 3 glicose 6-fosfato, coloquei o 3 aí para as contas fecharem, tá? Então você vai ter 3 moléculas de glicose 6-fosfato transformada em 3 moléculas de 6-fosfogluconato. Aí vai ter a formação de 3 moléculas de ribulose 5-fosfato. Essas 3 moléculas de ribulose 5-fosfato, cada uma tem 5 carbonos, né? São pentoses. Né? Aí, note que lá no alto, vocês têm 3 moléculas pentosas. Você tem a ribose e 2 xiluloses. Então, estequiometricamente, ficaria dessa forma aí, ó. 3 ribulose 5-fosfato, uma se transformaria em ribose e as outras 2 em xilulose. Está até marcado de vermelho aí, né? A posição da hidroxila, porque a xilulose é epímero da ribulose. E a ribose é uma molécula importante, a 5-fosfato, porque ela é o açúcar dos nucleotídeos, do DNA e do RNA. A xilulose 5-fosfato, não. Essa vai fazer parte de polímeros de parede celular. Então, não teria uma diferença na função delas, né? Então, aqui eu teria NADPH sendo produzido, né? Ribose para os nucleotídeos, xilulose para a parede celular, gliceraldeído 3-fosfato é a mesma coisa da via glicolítica, então não tem diferença. Mais o que? Aqui, deixa eu ir lá para o slide 50. Estou esperando carregar, gente, porque meu celular não tá carregando o slide aqui não. Aí eu não sei se carregou para vocês ou não.
Eu acho que já deu tempo já. Então, aqui, ó, vou ter, tá até circulado de verde aí, ó. É a frutose 6-fosfato, isso aí é da via glicolítica, né? Gliceraldeído 3-fosfato, via glicolítica, né? E aí tem uma eritrose 4-fosfato aí no meio aí, ó. Essa eritrose vai ser importante para formar algumas moléculas que a gente vai ver já já, tá? Deixa eu adiantar aqui. Aqui, ó. Deixa eu parar no 57. Vou voltar aí, porque eu quis adiantar logo para me vir nas funções aqui no ano. Aí, ó. O 57. Tem um resuminho aí, ó, dessas moléculas que são produzidas na via das pentoses. Então, a xilulose 5-fosfato está lá, ó, parede celular. Ribose 5-fosfato à direita, ácidos nucleicos, né, DNA e RNA. Gliceraldeído, via glicolítica. Eritrose 4-fosfato, que eu estava falando, ó, vai servir de esqueleto de carbono para fazer lignina, polifenóis e aminoácidos. Ó. Lembra que eu falei lá no começo que a respiração não podia ser vista como um processo que só produzia ATP? Que os intermediários, esqueleto de carbono seriam muito importantes? Então, essa via das pentoses, ela produz coisa que a via glicolítica não produz. Então, essa eritrose aí, ó, a via glicolítica não produz. E os carbonos dessa molécula, eritrose 4-fosfato, vão ser usados para formar aminoácidos. É só colocar um grupamento amino nessa eritrose que ela vai virar um aminoácido. Então, vai auxiliar, vai trabalhar junto no processo de assimilação de nitrogênio nas plantas. Né? Absorve nitrogênio pelo sistema radicular e incorpora esse nitrogênio no esqueleto de carbono para produzir aminoácido. Né? Então, você tem aí papéis importantíssimos para essa via das pentoses fosfato, tá? Que a via glicolítica não produz. Agora, o próximo aí, ó, onde o NADPH vai ser utilizado? Então, nós vamos ver uma coisa. Ele pode ser fonte de elétrons para as desidrogenases mitocondriais externas. Isso aqui é porque, igual eu falei, o NADH da via glicolítica ele pode levar o elétron para a mitocôndria. E o NADPH da pentose fosfato também pode levar elétron para a mitocôndria. Quando tem oxigênio, a mitocôndria está funcionando normalmente. Por isso que colocou aí, ó, fonte de elétron para NADPH desidrogenase da membrana externa da mitocôndria. Ó. E qualquer reação biosintética que vai ocorrer no citosol, que precise, né, alguma enzima precisar de NADPH, a via das pentoses fosfato vai estar disponibilizando esses NADPHs aí. É. E aí, ó, resumo aí da que a gente já comentou, né? Da pentose fosfato, ó, produção de NADPH, né, para qualquer enzima que precisar no citosol. Fonte de elétron para mandar lá para as mitocôndrias. Produção de ribulose e de ribose, né, para o DNA e do RNA. E a ribulose, por causa da ribulose 1,5-bifosfato, que a gente não estudou fotossíntese ainda, então não vou falar disso agora. Mas isso aí seria atuação na fotossíntese. A eritrose 4-fosfato, por causa dos aminoácidos aromáticos lignina, fenóis. E intermediários do ciclo de Calvin no início do enverdecimento. Isso aí está relacionado com fotossíntese, eu também não vou entrar nisso agora. E a alternativa de intermediários para a via glicolítica, né? A glicose, frutose, gliceraldeído 3-fosfato. Né? Então, seriam esses os papéis aí da via das pentoses, tá? Eu vou parar aqui. Deixa eu parar de gravar ali para diminuir